A paz do Senhor. Meu nome é Genilson Luiz da Costa. Moro na cidade de Recife, Pernambuco. Sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pernambuco. Meu pastor presidente, é o pastor Ailton José Alves. Sou, pela misericórdia, diácono e maestro do Coral e Orquestra Doce Harmonia, como também diretor da Escola de Música do Templo Central, em Recife, Pernambuco. Saúdo os membros da banca examinadora e o meu professor e orientador deste trabalho, presbítero Misael Sabino. Pai do Senhor. Esta apresentação é referente ao trabalho de conclusão do curso de Teologia da Música, oferecido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belenzinho, sede do Ministério de Belém, através da Associação Musical John Shorey, em parceria com a FAESP. Esse trabalho tem como introdução o objetivo de apresentar a adoração que Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 10, fala ao responder a Satanás sobre a verdadeira adoração e serviço, e só a quem devemos fazê-los, ao nosso Deus. Como referencial teórico, temos a Bíblia Sagrada, que o próprio Jesus cita que está escrito que só a Deus adorarás e servirás. Tendo assim a compreensão e orientação da própria Bíblia para seguir e fazer conforme o manual que o adorador orienta. Entende-se que cantar, tocar, reger, ou seja, louvar através da música, tem, dentre outros, esses dois pilares espirituais. E nessa introdução eu quero deixar bem claro, o de fazer adorando e servindo a Deus. Com isso, a necessidade de compreendermos que a citação de Jesus está diretamente ligada à adoração e serviço de louvor musical ao nosso Deus. Como texto bíblico, nós escolhemos o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 4, e o versículo de 1 ao versículo 11. E nesse texto, que fala sobre toda a história onde o Satanás tenta Jesus, nós vamos ver no versículo 10 que o objetivo da adoração, para isso, nós vamos ter uma explanação e explicação da bibliologia. Primeiramente, a autoria. Nós vemos que Mateus, chamado Levi, que significa dom de Deus, é provavelmente o autor do livro que tem o seu nome. Era um judeu de nascimento, porém ele era um publicano por vocação, coletor de impostos, que Jesus o chamou pessoalmente, o chamado pessoal de Jesus, passando a segui-lo. Isso nós encontramos em Mateus capítulo 9, do 9 ao 13. Sendo assim uma testemunha do ministério de Cristo, onde o seu nome aparece nas listas de apóstolos. Como citação, nós temos Mateus 10, 3, Marcos 3, 18, Lucas 6, 15 e até mesmo Atos 1 e 13. Quando nós vemos a questão da data, nós temos, claro, uma data incerta. Escritores mais antigos dizem que foi por volta de 60 depois de Cristo. Já os escritores mais atuais falam entre 80 e 85 depois de Cristo. Mas eu trago uma citação do Wycliffe, que diz o seguinte: o livro de Mateus foi escrito entre 30 e 115 depois de Cristo. E ele fala o seguinte, e que uma data mais específica parte de quê? Da pressuposição sobre o relacionamento do livro de Marcos. Isso mesmo. Ele fala do relacionamento do livro de Marcos e os textos que estão em Mateus. Mateus capítulo 24, 25 e 22, 7. O principal relacionamento é com a queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Desta forma, pode-se apontar para a sugestão entre 80 e 100 depois de Cristo. Esse é, claro, uma das opções. Como conteúdo, eu queria citar uma frase muito forte e que me chamou a atenção durante essa pesquisa. É a frase do francês Renan. Ele declarou o seguinte sobre o livro de Mateus: o livro mais importante que já foi escrito. Isso tirado da Bacon, não é? Esse livro para a igreja primitiva
era o principal dentre os evangelhos. Zahn nos fala o seguinte: em grandeza de concepção e no rigor com que a massa de material se subordina às grandes ideias, nenhum outro livro, nenhum livro qualquer dos testamentos está tratando de um tema histórico. Deve ser comparado a Mateus. O livro de Mateus nos mostra a vida de Jesus, desde o nascimento até a atribulação da grande comissão na Galileia. Certamente esse evangelho é o mais judaico dos evangelhos, além de ter mais cumprimento de profecia do Antigo Testamento do que os outros. Vamos ver, inclusive, que ontem nós vamos estudar capítulo 4, várias citações do Velho Testamento estão nela, ao estudar esse trabalho. Gostaria também de deixar outra citação de Hayes, que diz o seguinte: Mateus é quase um manual de profecias messiânicas. Muito interessante isso. Seções que só está no livro de Mateus, nós vamos ver depois, do decorrer do trabalho, num quadro específico. Porém, nós temos o propósito do livro de Mateus, falando da bibliologia. E esse propósito é objetivo e vai nos alertar e vai nos fazer entender como essa composição feita vai ter influência com esse estudo. Nós vemos que o propósito do livro de Mateus tem como propósito mostrar Jesus como o Messias aos judeus. Mostrar o tema principal, que é o ensino sobre Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador, o Libertador de Israel, o esperado. Quando falamos sobre o destino do livro, temos muitas citações no Antigo Testamento em Mateus. Faz-nos entender que o Evangelho está direcionado principalmente aos judeus, sempre enfatizando Jesus como Messias. Com certeza, nós teremos tudo que é encontrado apenas em Mateus, bem específico durante a explanação desse trabalho. Esse quadro que foi feito sobre todas as passagens específicas para o livro de Mateus. Nós temos aqui quantidade, 4, que ocasião? Eventos de infância. Nós temos 10 parábolas no livro de Mateus. Nós temos ainda 2 milagres específicos no livro de Mateus. Nós temos 9 discursos no livro de Mateus. E ainda nós temos 6 eventos específicos no livro de Mateus. Nós tiramos do livro de Mateus, não é, alguns tópicos, não é, alguns temas que são extraídos do livro de Mateus. Nós poderemos fazer composições. Foi uma coisa muito interessante aprendida num curso de Teologia da Música, que foi bem ensinado, foi que dos livros da Palavra de Deus se tiram as composições. E do livro de Mateus, ao ler o livro, claro, ao pesquisar, pelo menos para mim, nós temos temas aqui específicos para fazermos uma composição. O nascimento de Jesus, a tentação de Jesus, que é, claro, o escolhido pelo meu trabalho, é falar sobre a tentação de Jesus, o sermão da montanha, o sal da terra e a luz do mundo, a mulher do fluxo de sangue, não é? Nós temos ainda os milagres de Jesus, João Batista, a multiplicação de pães e peixes e as parábolas. Outro assunto muito interessante que aprendeu no curso, e é preciso trazer aqui a explanação, são os tipos de teologia mais aplicáveis. E esses tipos de teologia, para esse trabalho voltado para as tentações que Jesus sofre, eu relacionei 3 tipos de teologia. Primeiro, a teologia sistemática. A teologia sistemática é o estudo organizado da Bíblia através das doutrinas, dando assim uma forma sistemática de todos os assuntos da Palavra de Deus. Dentre, claro, isso é muito importante falar, que nessa questão, dentre a teologia sistemática, esse trabalho identifica-se com algumas, não com todas, não é? Então, a primeira identificação desse trabalho é com a teontologia. E a teontologia refere-se ao estudo de Deus, como Deus Pai, referindo-se ao seu ser e às suas obras. Teontologia é derivada do grego e composta por 3 palavras. Theos, significa Deus, ótons, ser, e logia, significa palavra.
Com isso, a teologia significa o estudo do ser de Deus, onde fala o que realmente a Bíblia diz sobre Deus. Quando eu li esse texto, eu lembrei de uma passagem que foi uma das primeiras que eu aprendi na Bíblia, que foi Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que se refere ao seguinte, diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Para que sigamos todas as palavras desta lei. Assim, eu entendo de que é impossível conhecer totalmente a Deus, pois tem coisas que não são reveladas ao homem. Aleluia! Porém, à medida que Ele nos concede o conhecimento, o seu conhecimento, isso já é o bastante para termos a certeza do Deus grande e digno de adoração, ao qual Ele é adorado. Nós vemos aqui também, além da teotologia, a cristologia. É a parte, não é? A cristologia é a parte da teologia sistemática que estuda sobre Cristo, que aborda a doutrina, a natureza e a obra da pessoa de Cristo. É o estudo da doutrina de Cristo, como nos mostra na Escritura. No texto, tema deste trabalho, que é Mateus 4, de 1 a 11, vemos Cristo como um homem, aleluia, um homem jejuando, sentindo fome e, além disso, vencendo as tentações, entregando a glória de Deus Pai. A humanidade de Cristo, nesse contexto, foi a revelação de Deus. Além desta, eu trago também para contextualizar esse trabalho a teoria da exegética, que são as explicações sobre as línguas originais. Então eu escolhi algumas palavras porque ele tem como objetivo mostrar o verdadeiro significado das palavras da Bíblia, por um estudo minucioso do texto original. Então eu escolhi algumas palavras que vão ter impacto na música que vai ser composta, quer dizer, na letra, vai ter impacto no estudo do entendimento. Então eu escolhi as palavras tentação, que quer dizer seduzir, provar, submeter a um teste. Estudamos especificamente a palavra fome, que quer dizer que é alguém que está esfomeado de forma absoluta ou até comparativa. Também nós estudamos a palavra tornar, que refere-se a provocar a existência, a gerar, a ser criado, a começar a ser. E, por fim, uma palavra que vai ser fundamental no nosso entendimento é a palavra prostrar-se, que é cair. Cair de um alto lugar para o mais baixo. E, por fim, eu englobo nesse trabalho a teologia da música, a qual estudamos. E a teologia da música, de forma sistemática, é o estudo da forma sistemática com conhecimento e base bíblica. O estudo da teologia da música não é a música somente por cantar ou a música só por tocar. É a música com conhecimento bíblico, onde os fundamentos das letras, e ou melodia, e ou ritmo, são executados com conhecimento no maior método de música. Aleluia! Você sabe qual é o maior método da música? É a Bíblia Sagrada. Certamente o texto em questão, neste trabalho, Mateus 4, de 1 a 11, refere-se à música. Sim, refere sim, é o objetivo desse trabalho mostrar. Porque o louvor está contido na adoração. A adoração pedida, aleluia. Possivelmente temos o louvor dentro. Pois não existe louvor a Deus se não tiver uma adoração verdadeira de quem executa o louvor. Isso é muito interessante. E aí nós começamos a fazer uma análise hermenêutica. E é muito interessante a análise hermenêutica. Por quê? Porque nós vamos descobrir, começar a entender essas tentações que Jesus passou e começar a estudar ela analiticamente. Vemos que depois de Jesus ser conduzido pelo Espírito ao deserto, isso nós vamos encontrar no versículo 1, na parte A, ele foi tentado pelo diabo, já no primeiro versículo, 1 e a parte B. E ao analisarmos a palavra tentação, olha, que já estudamos,
Observamos que tentação quer dizer sedução, provar, submeter a um teste. Neste caso, onde tem a palavra tentação, observamos aqui que pode ser empregada a terceira regra da hermenêutica, que fala sobre a importância de utilizar as palavras no sentido que indica o texto. Neste caso, para essa palavra, nesse contexto, temos duas formas de aplicação para essa palavra tentação. Primeiro, quando se refere a um bom sentido. Aleluia. E no bom sentido a gente já vê que, claro, que se refere a Deus, a Jesus, com o objetivo de examinar o caráter, examinar opiniões e sentimentos de alguém. Encontramos isso como referência em Mateus 22, 35, João 6, 6, Apocalipse 2, 2. Quando se refere a um mau sentido, com má intenção, como referência, Marcos 8, 11, Marcos 10, 2, 12, 15, Lucas 11, 16, João 8, 6. Quando ele tem no mau sentido, consequentemente, pôr em prova a virtude de alguém. Tentar incitar o pecado, é o que o diabo faz quando quer tentar. Ele não quer provar a lealdade, ele quer incitar ao pecado. Vimos isso em Gálatas 6 e 1, Tiago 1 e 13 e 14, Apocalipse 2 e 20, e especialmente por Satanás, claro. É ele que usa essa palavra no mau sentido. E aí nós temos Mateus 4, 1 a 3, Marcos 1, 13, Lucas 2, 4, 2. A Bíblia nos mostra que Jesus jejuou 40 dias e noites. Teve fome. E ao estudarmos a palavra fome, que eu citei acima, quer dizer que é alguém que está esfomeado de forma absoluta ou comparativa. Já neste caso, quando observamos a palavra fome, vemos aqui que pode ser empregada a primeira regra da hermenêutica, que fala sobre o sentido usual e comum das palavras. Vemos que o inimigo percebeu que era o momento por causa do tempo sem alimento de Jesus, pois até mesmo o tentador sabia que outros já tinham jejuado. É interessante falar isso. Nós temos o exemplo de Moisés, que jejuou 40 dias, Deuteronômio 9, 9, ou melhor, Deuteronômio 9 e 18, não é? 25, 10, 10. Temos Josué também, Êxodo 24, de 13 a 18, vamos encontrar isso. Elias, primeiro livro dos Reis, 19, 7 a 18. E agora Jesus, que mesmo com muita fome, aleluia, passando 40 dias e 40 noites, não se curva à tentação do inimigo. Jesus como um homem, que já estudamos isso. E aí vêm as propostas. A primeira proposta de Satanás a Jesus. E ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne pães. Versículo 3, a parte B. A palavra tornar refere-se a provocar, a existir, a gerar, ser criado, começar a ser. Isso lembra muito quando Deus faz isso. Quando Deus cria as coisas e haja luz. Aleluia. Então, aqui onde tem essa palavra tornar, eu posso, no meu entendimento, usar a terceira regra da hermenêutica, que fala sobre a importância de utilizar as palavras no sentido que indica o texto. Satanás pede a Jesus para usar seus poderes milagrosos, obedecendo às ordens dele, para suprir as necessidades pessoais. Porém, Jesus, não faz. Glória a Deus. Terceira proposta de Satanás a Jesus: tudo isso lhe darei, ele diz a Jesus, se prostrado me adorares. O significado de prostrar-se é cair de um lugar alto para o mais baixo. Usando assim também a terceira regra da hermenêutica, que utiliza as palavras no sentido que indica o texto. Uma expressão de total entrega, submissão, adoração. Satanás pede a adoração, veja, de quem deve ser adorado. Satanás pede adoração a Jesus, que Jesus é para ser adorado. Então ele pede essa adoração a Jesus, mas ele não sabia que Jesus não ia, ou melhor, até que ele sabia que Jesus não ia ceder, porque a adoração só ao nosso Deus. Terceira proposta,
de Jesus a Satanás, ele diz assim, quando Satanás pede para ser adorado, Jesus enfatiza na sua terceira resposta. É como se ele dissesse, a primeira e a segunda ainda eu escuto, a terceira não. Ele diz assim, vai-te, Satanás. Porque está escrito. Aí ele usa o quê? O que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Isso é uma citação do Velho Testamento. É o conhecimento de Jesus pela palavra escrita, pelo que está escrito. Servir é algo muito sério, que requer comprometimento. O sentido da palavra servir é alguém contratado. Pode usar a serventia para falsos deuses. Pode sim. Pode-se servir a falsos deuses. E eu dou alguns exemplos aqui. O exército dos céus, o sol, a lua, as estrelas, Atos 7,42. Adorar a criatura e não ao Criador, Romanos 1,25. Os que servem no templo celestial, Apocalipse 7,15. Assim também podemos usar a terceira regra da hermenêutica, onde é importante utilizar as palavras no sentido que indica o texto. Mas servir de verdade, aleluia, e de forma correta, e adorar a Deus, entregar a Ele todo o nosso tempo, obediência, respeito, devoção. Aí nós temos várias passagens. Mateus 4,10, Lucas 1,74, 2,37, Lucas 4,8, Atos 7,7. Aleluia. Eu acho interessante porque o Henry, ele fala uma citação que ele diz o seguinte: a adoração religiosa é devida somente a Deus e não deve ser oferecida a nenhuma outra criatura. Ele diz essa coisa que fecha com uma forma tão linda. A adoração a Deus é uma flor na coroa que não pode ser separada. É um ramo da glória de Deus que Ele não dá a outrem. Como sequência, a gente pode ver o quê? A tentação de Jesus. Nessa tentação de Jesus, nós temos dois personagens. Isso mesmo. Jesus e Satanás. Nós temos aí um embate que eu chamo de corpo a corpo, cara a cara, frente a frente, entre o Jesus, o Filho de Deus, como homem. Vale a pena frisar isso. E nós temos Lúcifer, o querubim caído, chamado de Satanás. E esse embate, observa-se o seguinte: podemos ver que na Bíblia, na Escritura, que Satanás teve outros confrontos e saiu vencedor. Mas não era Jesus com ele. Aleluia. Porém, neste, com Jesus, o Cristo, o Messias, Satanás foi derrotado. E o sangue de Cristo, aleluia, e o Senhor e Salvador Jesus Cristo foi vitorioso. Ele tentou Jesus por 3 vezes, querendo persuadir o Senhor depois de ter passado 40 dias em jejum. A ocasião de passar tanto tempo sem comer levou Jesus a sentir fome. E nesse momento o tentador se apresentou-se a ele para tentar e tirar vantagem da situação. Mas Jesus o enfrentou com a palavra de Deus e com sabedoria em todas as tentações. Nas 2 primeiras, temos o tentador pedindo para que Jesus transforme pedra em pão e que saltasse do pináculo para mostrar que é filho de Deus. Todas as duas, por causa das situações que Jesus acabara de passar, respectivamente ter fome e sede, apresentado pelo próprio Deus como seu filho no capítulo anterior. Já na terceira, ponto central deste trabalho, ele tenta Jesus com o que é de maior valor, com o que não se pode brincar nem negociar, com o que só pertence a ele, a adoração. Temos também a ocasião. E na ocasião nós vamos ver que a primeira palavra é então. E essa palavra nos leva ao acontecimento do capítulo anterior, capítulo 3, e o versículo 13 a 17, que Jesus é batizado por João Batista e apresentado por Deus em uma voz dos céus dizendo: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Com estas palavras, nosso Deus está declarando para todos que Jesus é o Filho, o Cristo e o Messias. Por isso a palavra então, no início do capítulo 4. Porque logo depois do batismo do anúncio do próprio Deus, ele foi conduzido ao deserto. Podemos observar 2 situações após grandes acontecimentos.
eu queria fazer uma pequena aplicação aqui. Depois de grandes conquistas e honras espirituais, há um momento propício para sermos tentados por Satanás. Depois daquele momento áureo, há isso. Depois de grande conquista, devemos esperar algo que nos humilhe, que nos tire da presença de Deus. Mais uma vez eu cito Henry: a alma enriquecida precisa dobrar a sua vigilância. Quando estiver comido e estiver satisfeito, esteja atento. Quando estiver dando tudo certo, quando está fazendo da melhor forma, esteja atento. Então, quando ele começou a apresentar-se publicamente a Israel, falo de Jesus, foi quando ele foi tentado, como nunca tinha sido em sua vida privada. Com isso, entendemos que o cristão deve estar preparado para as astúcias do inimigo em todo o tempo, principalmente após um momento de alta comunhão com Deus. Eu achei muito bonito, quando eu estava essa palavra, que encontramos um livro de Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1, dizendo o seguinte: meu filho, se tu te apresentares para servir o Senhor, prepara-te para a tentação. E aí nós chegamos nas tentações propriamente ditas, porque o propósito principal de Satanás era que Jesus pecasse contra Deus. Pois se isso acontecesse, todo o plano de salvação através do Cordeiro Imaculado seria comprometido. Um conceito da palavra inveja, eu trago isso, eu li isso num livro e eu nunca esqueci. A palavra inveja não é quando alguém quer tomar o que é seu, mas lhe tirar o que você tem e de onde você está. O diabo não suporta onde Deus está, quem ele é, o poder que ele tem, mas ele não conseguiu. O Senhor Jesus superou todas as tentações, honrando o nome de Deus e adorando com toda a sua força. Como está escrito que temos que amar a Deus sobre todas as coisas, glória a Deus por isso. E aí, quando a gente estuda especificamente a primeira tentação, nós vimos na primeira tentação o tentador aproveitar-se de Jesus, porque ele passou 40 dias, 40 noites sem comer. Já estava na visão dele fraco. Se Jesus estava com fome, o tentador propõe pão, justamente o que ele necessitava no momento. Realmente, ele vive, aleluia, ele vive ao derredor, buscando a quem possa tragar. Qualquer sinal de fraqueza a um cristão, ele já está vigiando para atacar. Por isso que na necessidade ou na pobreza, devemos nos manter mais alertas com as investidas do diabo. Mas Jesus supera as dificuldades, os problemas, as necessidades, pois estando apresentando na palavra do Senhor, as respostas são certas e seguras. Segunda tentação, Jesus foi levado ao pináculo, lá no alto, onde foi tentado de um alto lugar para provar que realmente o Filho de Deus. E devemos observar que o próprio Deus tinha expressado que Jesus era seu filho. Capítulo 3, 13 a 17. Com isso, Satanás tenta agora, não no deserto, mas em Jerusalém, uma cidade muito habitada, também chamada Cidade Santa, testar Jesus pelas ostentações de declaração já recebida por Deus. Ele queria que Jesus autopublicasse que era filho de Deus. Muitas vezes acontece isso. Vem aquela palavra para a gente dizer quem nós somos, o que nós fazemos. Jesus não agiu assim. Os lugares altos na igreja são de uma maneira especial perigosas. Porque aqueles que sobressaem em dons, que estão em posição eminentes, que conquistaram grande reputação, precisam se conservar e humildes. Pois Satanás com certeza vai fazer seus alvos. Os encherá de orgulho para que possa cair, como tentou Jesus, na condenação do diabo. Aqueles que estão no alto devem se preocupar em preservar e permanecer firmes. Observe-se que o tentador não empurra Jesus, mas ele quer que Jesus pule. Ao pular com sua persuasão de Satanás, nós somos os totais responsáveis pelas nossas quedas. Por isso que temos que estar totalmente vigilantes, pois só assim poderemos perceber e evitar
cair, literalmente cair na tentação do inimigo. A terceira tentação, nesta terceira, Satanás passou do limite. Ele tenta Jesus a tirar a sua glória, a glória de Deus, e oferecer a ele. Isso foi demais. De imediato, Jesus respondeu ordenadamente: vai-te, Satanás, porque não tem mais como conversar, pois a adoração só pertence a Deus. Assim como foi oferecido a Cristo, o diabo ainda oferece hoje aos servos de Deus, principalmente os adoradores do louvor, todos os reinos do mundo, para tirá-los da presença de Deus. Coloca propostas, coloca dinheiro, sucesso, fama, ganhar o mundo. São sempre oferecidos aos servos de Deus, que adoram o Senhor através dos seus cantos e instrumentos. Esse oferecimento vai tirar você da presença de Deus. É importante saber que normalmente as tentações nascem no mundo e nas suas coisas, e que o diabo nunca oferece nada que não seja passageiro e ilusório, que depois queira apenas uma coisa, a alma do adorador. Há uma citação que diz: ele engana e assim destrói. Ele impõe sobre os homens as sombras e as cores rápidas. Mostra o mundo e a sua glória e esconde dos olhos dos homens o pecado, a tristeza, a morte, que mancham o orgulho de toda essa glória, as preocupações e as calamidades que aparecem com as grandes poses e os espinhos com as que as próprias coroas são adornadas. Toda adoração pagã é feita para deuses e se dirigia para o diabo, Deuteronômio 32, 17, que é chamado no Novo Testamento como Deus deste século, 2 Coríntios 4, 4, ou 1 Coríntios 10, 20. A adoração através da música era e é muito comum, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, respectivamente. E depois, na igreja primitiva, chegando até os dias de hoje, temos uma ascensão musical muito grande como adoração. E essa adoração musical de hoje, que é muito usada para adorar a Deus, mas também desviada para a adoração profana ao diabo. É uma ferramenta forte nos dias atuais, quando de desvio de servos do Senhor com impedimentos da adoração verdadeira na casa de Deus. Depois de toda essa análise, nós temos o quê? Um tema proposto. E o tema proposto é o nome do hino ao qual foi feita a composição. Deus é adorado. E essa composição, esse tema proposto, nós temos o hino que tem dois direcionamentos, esse hino: a admoestação e a adoração e louvor. A admoestação, o hino tem como objetivo de aplicação de admoestar para louvar somente a Deus, avisando-nos que nosso louvor, cantado, tocado ou regido, deve ser usado só para a glória de Deus. Por mais que o mundo nos ofereça algo que pareça grande, a maior grandeza está no privilégio de sermos usados na música para Deus. A adoração e louvor, a aplicação do hino também está voltada para a adoração através do louvor, que os adoradores através do louvor tenham liberdade, aleluia, de adorar a Deus da melhor forma musical, bíblica e espiritual que possamos alcançar. Nosso testemunho de vida em comunhão com Deus nos deixará mais alegres em adorá-lo com alegria através da música. A composição de um hino, nós temos uma análise, não é? Que foi feita de acordo com todo o tema, tudo que foi estudado, foi exposto até agora. Nós temos essa composição do hino que tem a seguinte análise formal, não é? É um hino com um tom de Fá maior, que faz uma modulação para Sol maior. Esse hino tem como estrutura A, B e C, ou seja, 3 partes, uma estrofe, um coro e uma doxologia. A estrofe refere-se ao contexto de que adorar vai além de cantar ou tocar, que antes de tudo devemos estar quebrantados e reconhecer o Deus Todo-Poderoso para quem estamos executando a música em adoração. No coro, nos mostra que enquanto vivemos, nosso maior objetivo é agradar a Deus em adoração. Ele é o meu Senhor, a minha alegria e o meu maior prazer. Temos que adorar sempre independentemente da situação. Seja quando tudo estiver bem, seja quando tudo estiver mal, ou quando tivermos que nos livrar
da tentação. Jesus, em Mateus 4,10, na parte B, nos deixa a mensagem: adorar somente a Deus. Nessa doxologia, que possamos exaltar, sem parar, através dos instrumentos da música, das vozes, da regência, que somente a Ele que vamos e devemos adorar. Glória a Deus por isso. A instrumentação que vamos usar no hino está composta de um solo vocal, um coral de 4 vozes, que faz umas respostas e depois canta o coro, quando faz a modulação para Sol maior, e ainda tem um arranjo para cordas. Vamos usar 2 violinos, primeiro e segundo violino, viola, cello e baixo. E a base, que pode ser um quinteto ou então um grupo de câmaras. A letra do hino, nós temos uma letra baseada em tudo que foi explicado, não é? E vocês vão ouvir o hino, daqui a pouco vamos tocar, e para a glória de Deus. Nós também temos e colocamos as partituras cifradas, não é? Que são as músicas com a melodia e com a partitura cifrada, não é? Para todos entenderem esse trabalho. Bem, o estudo analítico e exaustivo do texto de Mateus 4, de 1 a 11, mostra-nos de forma conclusiva que o inimigo oferece de tudo para que deixemos de ofertar ou oferecer a nossa adoração a Deus, para ser entregue a Ele. Mas os verdadeiros adoradores, João 4, 23, tomam o exemplo de Jesus Cristo, que com jejum, oração, palavra de Deus, vence todas as tentativas do diabo e só entrega a sua adoração a Ele. Louvar para o Senhor requer uma vida santa, com obediência e temor ao santo Deus. Assim, a vida de um adorador que expressa com louvor musical requer, além do conhecimento técnico musical, um conhecimento aprofundado da adoração, em termo geral, e ao adorado com seus atributos. A Bíblia revela em João 4, 23 que o Pai procura, é uma passagem onde Deus procura atrás adoradores. Que a misericórdia e a graça de Deus possam estar em cada um que canta, que toca ou rege, de forma abundante, para que a adoração seja direcionada de forma correta e que seja aceite pelo Deus Todo-Poderoso. Adorar vai além do que cantar uma canção, vai além do que uma simples emoção, vem da alma que reconhece. Adorar ultrapassa os limites da razão. Adorar nos ensina a vencer as provações. Vem da alma e Deus recebe. E se entregar por inteiro a quem é merecedor. É rasgar o coração totalmente quebrantado para quem é digno de louvor. Ele é o meu Senhor,
essa é minha alegria, é o meu maior prazer, adorar sempre ao meu Deus. Enquanto viver eu quero lhe adorar. Ele é o meu Senhor, Ele é Deus eternamente. Enquanto viver eu quero lhe adorar. Essa é minha alegria, é o meu maior prazer, adorar sempre ao meu Deus. Somente a Ele, só a Ele eu vou adorar. Somente a Ele, só a Ele devo adorar. Somente a Ele, só a Ele devemos adorar. Somente a Ele, só a Ele devemos adorar. Enquanto viver eu quero lhe adorar. Ele é o meu Senhor, Ele é Deus eternamente. Enquanto viver eu quero lhe adorar. Essa é minha alegria, é o meu maior prazer, adorar sempre ao meu Deus, adorar sempre ao meu Deus. Enquanto viver eu quero lhe adorar. Glória a Deus. Gostaria de agradecer a meu Deus Todo-Poderoso, a quem esse trabalho é todo do Senhor. Agradeço a minha família por todo apoio, por ter aceitado, acompanhado e ajudado a planejar este sonho e construir esse projeto. A minha querida esposa, Daniele Costa, que como esposa, mãe e amiga, fez-se presente em todos os momentos, sempre compreendendo a necessidade de me dedicar a este trabalho. A meu querido filho, Genilson Júnior, por toda a compreensão, mesmo com pouca idade, de bater no escritório e ficar na porta chamando papai, papai, e aceitar que o pai estava estudando. Ao meu pai, Luiz Isidório, meus mais profundos agradecimentos por ter me ensinado a ser quem eu sou hoje. Ao meu irmão, Sérgio Luiz, que em todas as minhas conquistas sempre está apoiando em oração e ação. A minha igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, que tudo do pouco que sei vem dela, que acolheu-me realmente desde os primeiros dias até hoje. Ao meu pastor presidente, Ailton José Alves, e sua esposa, irmã Judite Alves, por todo o ensinamento, ajuda, incentivo ao meu crescimento pessoal, bíblico, espiritual, como também a todo aconselhamento e ensinamento à minha família. Ao pastor Júnior, Ailton Júnior, o pastor amigo e irmão que tanto contribuiu na minha formação, assim como sua família, sua esposa, irmã Cristiane Alves, e filhos, Débora e Davi Alves. Ao meu professor, desde o discipulado, o evangelista Sonivaldo, por me acompanhar desde as primeiras aulas lá no discipulado e ficar até hoje em constante orientação para a minha formação. Como esquecer do coral e orquestra Sermonia, que há tantos anos venho aprendendo neste grupo que Deus colocou para compartilhar a experiência. Deus abençoe a cada corista e músico. Aos meus líderes na banda da aeronáutica, isso mesmo, da base aérea do Recife, capitão da Rosa e suboficial das Neves. Os senhores foram fundamentais para a conquista desse trabalho. A todos que fazem o curso de Teologia da Música, seja no administrativo ou no docente. E principalmente
ao meu professor e orientador deste TCC, o professor presbítero Misael Sabino, por todo o apoio, ajuda e incentivo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Enquanto viver eu quero lhe adorar.